Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no curso Estudando Direito. Eu sou o professor José Siqueira. Estamos aqui para um encontro, um curso que faz parte do oficial RM2, preparatório para o oficial RM2, oficial temporário da Marinha. Estamos aqui nesse módulo Legislação Militar Naval e Organização Básica da Marinha. O nosso curso, eu sou o professor José Siqueira, conforme eu falei, sou oficial de carreira da Marinha do Brasil, sou capitão-tenente da Marinha do Brasil e desempenho a minha função na Procuradoria Especial da Marinha, ligada a acidentes e fatos da navegação, bem como já desempenhei minha função ligado à parte de previdenciário militar lá na Diretoria de Pessoal Militar da Marinha. Portanto, caso você tenha alguma dúvida, caso você precise perguntar dados sobre a carreira, dados sobre o nosso curso, fique à vontade, vou disponibilizar aqui o meu e-mail, meu contato nas minhas redes sociais e etc. Ou seja, o nosso encontro não se resume aqui na nossa aula. Bem, conforme tinha dito, eu organizei o nosso curso dividindo em 4 pontos. Os contatos estão aqui, no início e no final da nossa aula. Os nossos pontos são esses. Primeiro ponto, disposições constitucionais. Devo ressaltar que, por mais que lá no edital não esteja citado de forma expressa na divisão de pontos, o título 5, ele está na bibliografia. Então, por isso que eu vou começar o nosso encontro de hoje, o nosso ponto de hoje, falando do estado de defesa e estado de sítio, passando pelo carro-chefe, considero assim o carro-chefe, porque é de onde se extrai o maior número de questões, passando pelo artigo 142 seguintes da Constituição, e terminando com um capítulo que trata da segurança pública. Então, são esses 3 capítulos. Capítulo 1 do título 5, que trata do estado de defesa e estado de sítio. Capítulo 2, que trata das Forças Armadas. Repito, é o nosso carro-chefe. E o capítulo 3, que trata da segurança pública. Então, esse é o primeiro ponto. O nosso segundo ponto, irei tratar do Estatuto dos Militares. Terceiro ponto, irei tratar sobre a Lei Complementar número 97. Essa lei complementar, ela vai ser também falada hoje, até porque ela é citada lá no artigo 142, Lei Complementar 97, que trata do preparo e do emprego das Forças Armadas, incluindo as suas atividades subsidiárias. E o quarto ponto, o nosso último ponto do nosso curso, do nosso módulo, terminando com Estratégia Nacional de Defesa. Bem, no primeiro ponto, da Constituição da República, título 5, será feita a seguinte divisão: estado de defesa, estado de sítio, começando com estado de defesa e estado de sítio, Forças Armadas e, por último, segurança pública. Bem, esse é um curso destinado não somente para aquelas pessoas que têm formação em direito, são bacharéis em direito. Esse é um curso destinado também para médicos, para a área de saúde, farmacêuticos, etc. Então, o que vai acontecer aqui no nosso módulo? Eu vou tratar de questões, por mais que possam parecer básicas para aquelas pessoas que têm formação jurídica, para aquelas outras pessoas de outras áreas, não aparecerão como básicas. Ou seja, eu tenho que nivelar a turma. Agora, eu também não vou citar assuntos bem básicos lá, muito básicos. Enfim, o que é que vai acontecer? Eu vou procurar, não sei se conseguirei, acredito que conseguirei, traçar o meio termo para a turma. Ou seja, caso aquela pessoa que não tenha formação jurídica, eu falei uma palavra aqui que não é apropriada ao meio, não é apropriada, por exemplo, para os médicos. Existe o meu contato, existe o meu e-mail, pode me chamar à vontade, terei o maior prazer em tirar a sua dúvida. Tudo bem? Bem, diante da apresentação, diante da divisão dos pontos, sem mais delongas, vamos para a nossa parte atinente à explicação da matéria. Bem, vamos começar com o estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio faz parte do título 5. O título 5 é Defesa das Instituições Democráticas, tratando a situação que ocorrerá no país em estado de crise. Ou seja, nós vamos tratar no estado de defesa e estado de sítio em situações, primeiro ponto, excepcionais, situações temporárias. Vamos verificar que o estado de defesa, que é o primeiro ponto a eu começar a explicar, ele tem vigência por tempo determinado. E daí, já vou logo citando uma diferença de estado de defesa e estado de sítio, é a questão do tempo. No estado de defesa eu tenho 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. No estado de sítio eu posso ter uma situação de guerra, uma situação de agressão armada estrangeira, eu posso ter o estado de sítio perdurando por um tempo, vamos dizer, até prolongando 30 mais 30 dias ou até que a situação excepcional, a situação de guerra, seja terminada. Então,
em suma, atinente a esses dois institutos, estado de defesa e estado de sítio, eu tenho, primeiro, excepcional, é uma situação excepcional, situação que foge à regra geral. Segundo, a temporalidade. E terceiro, a necessidade. Bem, a situação com relação ao estado de defesa, que é o primeiro ponto, é o seguinte: o que se busca, o que se visa? É restaurar a situação de habitualidade, a situação normal. No estado de defesa, conforme falei, você está numa situação excepcional. Então eu devo declarar o presidente da República. Vamos ver que o presidente da República ele é o legitimado exclusivo a declarar tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio. Eu busco restaurar a situação de habitualidade, a situação de habitualidade menos gravosa. A situação do estado de defesa ela é menos gravosa do que o estado de sítio. E vamos verificar isso nas consequências do estado de defesa. Vamos verificar que no estado de defesa as restrições são bem menores do que as restrições decorrentes do estado. Eu acho que está cortando um pouco a minha cabeça, afastar um pouco para cá, decorrentes do estado de sítio. Então, há quem até afirme, eu não vou citar aqui doutrina, até porque, para aqueles de formação jurídica, vão entender o que eu estou falando, eu não vou citar aqui N livros, até porque foge o escopo do nosso curso. Mas, para aqueles de formação jurídica, o que acontece? Eu posso considerar que o estado de defesa seria um estado de sítio de forma mitigada. Seria o início de um estado de sítio. O estado de defesa seria um estado de sítio em um contexto menor. E só se declara o estado de defesa da mesma forma que só se declara o estado de sítio quando não existir uma outra medida mais sólida a restaurar a situação de gravidade que foi instalada no nosso país. Bem, estado de defesa eu tenho como pressuposto grave e iminente instabilidade institucional, e eu tenho outro pressuposto que é a calamidade de grandes proporções na natureza. Não se preocupe, isso tudo está na Constituição. Isso tudo está lá no título 5 da Constituição. Bem, legitimidade para declarar o estado de defesa e o estado de sítio. Eu tenho o presidente da República. O que vai diferenciar o presidente da República com fundamento nos artigos? No artigo 84, eu sei que o 84 não é citado pelo edital, mas pelo menos de forma direta, mas indireta ele é citado. O artigo 84, combinado com os artigos 136 e 137, caput, ou seja, cabeça do artigo, esses dois dispositivos, 136 e 137, fazem parte do título 5 da Constituição da República, e eu faço questão de fazer uma remissão ao artigo 84, que vai dizer, que vai tratar da legitimidade do presidente da República. Bem, estado de defesa e estado de sítio. Eu já começo pelas diferenças. O estado de defesa eu tenho uma grave e iminente instabilidade institucional. E eu tenho uma situação de calamidade de grandes proporções na natureza. São os dois pressupostos do estado de defesa. Já no estado de sítio, olha como a situação no estado de sítio ela é agravada. No estado de sítio eu tenho comoção de grave repercussão nacional e eu tenho fatos que comprovam a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Daí eu faço menção àquela afirmativa anterior que eu frisei, no sentido de que o estado de defesa é um estado de sítio mitigado. Ou seja, se no estado de defesa os meios tomados não resolverem a situação de instabilidade no nosso país, o presidente da República irá declarar o estado de sítio. Primeiro começa pelo estado de defesa, não necessariamente, mas se no estado de defesa não lograr resultado prático em tornar estável a situação do país, ou seja, sair do campo da instabilidade, eu vou para o estado, o presidente da República declara o estado de sítio. O estado de sítio também é mencionado lá no artigo 137, 1 e 2, sobretudo no 2, com relação à declaração de estado de guerra. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, eu tenho a declaração de estado de sítio com fundamento no 37.2 da Constituição.
Então, diante destas lições preliminares acerca desses dois institutos que serão tratados no nosso curso inicialmente, ou seja, esses dois institutos, eles devem ser estudados de forma concomitante. E é isso que eu estou fazendo aqui no nosso curso. Vamos agora tratar do estado de defesa, mas fazendo menção aos pontos comuns existentes no estado de sítio. Então, o estado de defesa, na forma do artigo 136, é de legitimidade do presidente da República, só que é o seguinte, aqui vai mais uma diferenciação acerca do estado de sítio. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Lembremos que esses dois órgãos, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, esses dois órgãos, eles são ouvidos no estado de defesa e no estado de sítio. Professor, o que é que eu tenho que saber do Conselho da República e do Conselho de Defesa? Por quê? Porque esse Conselho da República, a previsão do Conselho da República e do Conselho de Defesa não está previsto no título 5. O que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte: os comandantes militares, o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, eles compõem o Conselho de Defesa Nacional. Os comandantes militares, eles não compõem o Conselho da República. Os comandantes militares compõem o Conselho de Defesa. Eu apenas estou frisando esse ponto, por quê? Porque o dispositivo que trata, o artigo que trata do Conselho de Defesa não está incluído no título 5. Mas é possível que seja cobrado. Por quê? Porque o Conselho de Defesa ele é citado no título 5 e, se ele é citado, pode ser que tenha alguma pergunta na prova a respeito dos comandantes militares, se eles fazem parte do Conselho de Defesa Nacional ou do Conselho da República. Então, eles adiantam que os comandantes militares, eles fazem parte do Conselho de Defesa Nacional. Tudo bem? Conselho de Defesa Nacional não se confunde com outro conselho que vamos ver lá na Lei Complementar 97. Tá? Então, não vamos confundir. Até então, estamos falando do Conselho de Defesa Nacional. Lá na Lei Complementar 97, existe um outro conselho, o Conselho Militar de Defesa, faz parte da Lei Complementar 97, onde esse conselho fazem parte os comandantes militares, junto com o ministro da Defesa, mas isso é um assunto lá do nosso terceiro ponto, atinente à Lei Complementar 97. Por enquanto, estamos falando aqui de Conselho de Defesa Nacional. Tudo bem? Então, ouvidos esses dois conselhos, o presidente da República, eu já adiantei que o presidente da República ele é o legitimado exclusivo para declarar o estado de defesa e o estado de sítio. Ele vai declarar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, mais uma diferença para o estado de sítio: locais restritos e determinados. No estado de sítio, ele tem uma abrangência nacional, diferente do estado de defesa. Bem, o artigo 136 ele traz no seu parágrafo 1º o seguinte: as restrições. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, que são de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas. Tenham bastante atenção para as restrições decorrentes. Essas restrições já foi objeto de prova. Daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões de prova, provas passadas, e vamos verificar isso. Restrição no estado de defesa. Eu tenho restrição ao. Tenham atenção com relação a essas três alíneas do artigo 136, inciso 1. Restrições ao direito de reunião, restrições ao sigilo de correspondência e restrições ao sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. Então, tenham atenção para essas três restrições, atinentes ao estado de defesa. Lhes adianto que essas restrições são diferentes das restrições do estado de sítio. No estado de sítio, conforme falei, como é uma situação de maior gravame, as restrições, obviamente, serão mais graves. Tudo bem? Então, eu tenho um segundo ponto aqui com relação ao estado de defesa. Eu tenho a ocupação e uso temporário de bens, serviços públicos, etc. Na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos, obviamente, pelos danos e custos decorrentes
pelos danos e custos decorrentes... Opa! Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu me perdi. Pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º é mais uma diferença atinente ao estado de defesa, estado de sítio. Parágrafo 2º, eu tenho: o estado de defesa não será superior a 30 dias. Então eu tenho, imaginem a linha do tempo, eu tenho tempo zero, tempo zero, prolongando-se até 30 dias. Se a situação de instabilidade perdurar, eu tenho uma nova prorrogação por igual período. É diferente lá, ou seja, eu tenho uma nova prorrogação, uma vez, por igual período. Lá no estado de sítio, não. Eu tenho 30 dias, prorrogável por mais 30, prorrogável por mais 30, prorrogável até cessar a agressão externa, ou até cessar o período de instabilidade. Então, aqui no estado de defesa, 30 mais 30. No estado de sítio, aí vou citando a diferença, no estado de sítio eu posso ter 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias e por aí vai. Aqui na vigência do estado de defesa eu posso ter a prisão por crime contra o Estado, eu posso ter, normalmente quando eu tenho a prisão eu tenho eu tenho a comunicação imediata ao juiz competente. Não existe exceção quanto a esta comunicação. Esta comunicação será necessária por quê? Porque eu preciso ter o controle judicial das medidas, tomadas no estado de defesa. Da mesma forma, eu tenho a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Bem, outra coisa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa, cuidado com esse prazo aqui, não poderá ser superior a 10 dias. Não se trata de um prazo de 15 dias. O prazo é de 10 dias. Então, com relação aos prazos, já frisamos dois. Prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, ou seja, prorrogáveis uma vez por igual período. E estamos tratando aqui do prazo de 10 dias com relação à prisão ou detenção de qualquer pessoa. Cuidado com a exceção, salvo, evidentemente, quando autorizado pelo Poder Judiciário. E aqui mais um inciso que, para quem é do direito, é muito comentado, inclusive lá no campo do penal militar, no campo do processo penal militar, que é a vedação à incomunicabilidade de preso. Ou seja, mesmo no estado de defesa, mesmo em situação de anormalidade, veda-se a incomunicabilidade do preso. Bem, o que acontece com a decretação do estado de defesa? No estado de sítio, eu tenho primeira consulta ao Congresso Nacional, para depois ser declarado o estado de sítio. No estado de defesa, não. O presidente declara o estado de defesa e em 24 horas ele submete esse estado de defesa, ao crivo do Congresso Nacional. Então, o controle aqui por parte do Congresso Nacional no estado de defesa é um controle a posteriori, é um controle posterior à declaração. Esta é mais uma diferença do estado de sítio. Então, no estado de defesa, decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, repito, 30 dias mais 30 dias, prorrogáveis uma vez. Eu tenho o presidente da República enviando dentro em 24 horas, cuidado também com esse prazo, 24 horas, decretou o estado de defesa, 24 horas o presidente da República envia a decretação do estado de defesa, submetendo ao Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional decidirá por maioria absoluta. Não é maioria relativa. O Congresso Nacional vai decidir por maioria absoluta. E aqui eu tenho o parágrafo 5º, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente mais um prazo. Até agora são 3. Falamos de 30 dias, mais 30. Falamos de 10 dias com relação à prisão. Aliás, 4 prazos. Falamos de 24 horas, que é o prazo que o presidente da República, em controle posterior, submete ao Congresso Nacional a decretação do estado de defesa. E agora eu tenho um prazo de 5 dias em caso de recesso, para que o Congresso Nacional se reúna, seja convocado de forma extraordinária, para que decida, para que ratifique
referendar ou ratificar, para que referende ou ratifique a decretação do estado de defesa. Bem, mais um prazo. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro em 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Por último, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, temos esse prazo aqui dos 10 dias para que o Congresso Nacional apreciará o decreto do Presidente da República. Lembremos que esse decreto deve ser apresentado do Presidente da República ao Congresso Nacional em 24 horas, repetindo um controle posterior. Bem, questão de prova, para a gente não ficar nessa coisa de teoria e somente teoria. Vamos a uma questão de prova, quadro técnico 2016, questão recente, ligado à carreira. Ah, professor, mas eu não estou fazendo para a carreira, eu estou fazendo para o RM2. Bem, a gente deve jogar para cima, para se por acaso a questão vir mais fácil, a gente ficar no lucro. Então vamos lá. Estado de defesa. Sobre o estado de defesa, nos termos preconizados no artigo 136, pode-se afirmar que o tempo de duração do estado de defesa poderá ser superior a 30 dias? Acabamos de comentar, o prazo é de 30 dias. Na vigência do estado de defesa, é permitida excepcionalmente a dispensa de comunicação imediata ao juízo competente? Não vimos isso. Não, a dispensa de comunicação ao juízo competente não está na Constituição. E estamos realizando uma questão, respondendo uma questão, resolvendo uma questão, e a gente tem que ver primeiro o quê? Primeiro enunciado. A Constituição não fala nada disso. Não traz nenhuma exceção à comunicação ao juiz competente, em caso de prisão. Então, passamos por essa. C. Na vigência do estado de defesa, é permitida a incomunicabilidade do preso? Exatamente o contrário. Na vigência do estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso. Bem, D. A instituição do estado de defesa é ato do Presidente da República, até aí tudo bem, mediante decreto que deve ser submetido ao Congresso Nacional dentro de 24 horas. Não diferiu em nada do que vimos até agora há pouco. Então, temos aí como gabarito a letra D, que é o correto. Letra E. O Congresso Nacional apreciará o decreto que instituir, o estado de defesa dentro do prazo de 15 dias. Vimos que o prazo é outro. Bem, dentro de 10 dias, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Bem, vamos aos comentários. Os comentários. Letra A. O errado não poderá ser superior a 30 dias. Não existe exceção à incomunicabilidade. Já vi que tem uma falha aqui no meu material. Não existe exceção à incomunicabilidade na forma do artigo 136. Vou fazer retificação e depois envio para vocês. Esse material será disponibilizado para os alunos. Bem, vou só fazer a correção com relação à comunicação. Na linha C, errado não é permitido... Aliás, eu acabei me enrolando aqui. Não, a linha B realmente não existe exceção à comunicação. Tá? Com relação à prisão, a linha C não é permitida a incomunicabilidade, ok? E a linha D, a certa, é o que prevê o artigo 136, caput, parágrafo 4º. E a linha E, o que é o errado? O prazo é de 10 dias, consoante o artigo 136, parágrafo 6º da Constituição. Então, seguindo. Diante da resolução dessa questão atinente ao estado de defesa, vamos resolver a questão, vamos agora adentrar ao ponto relacionado ao estado de sítio. O estado de sítio começa com o artigo 137. O artigo 137 fala o seguinte: o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Já percebemos alguma coisa diferente com relação ao estado de defesa. No estado de defesa, ele decretava o estado de defesa e em 24 horas submetia esse decreto à ratificação, ao referendo do Congresso Nacional. Aqui no estado de sítio, não. No estado de sítio, esse controle é prévio. Tenham atenção com relação a essa diferença. Professor, mas o que cai em prova? São essas diferenciações. O que vai cair em prova é a diferenciação do... que vai cair em prova é a diferenciação atinente ao estado de defesa e o estado de sítio. São as diferenças dos dois institutos.
Então, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional. Lá no estado de defesa, nós tínhamos o quê? Nós temos locais determinados. O estado de defesa é restrito a determinados locais. Aqui não. Aqui eu tenho situação, comoção grave, situações atinentes à repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Daí faço menção mais uma vez. O estado de defesa é o quê? É um estado de sítio de forma mitigada. É um pequeno estado de sítio, abre bastante aspas quanto a isso. Ou seja, eu tenho primeiro o estado de defesa e a situação de instabilidade é menos grave do que a situação de instabilidade provocada pelo estado de sítio. Ou, se por acaso as medidas tomadas no estado de defesa não derem resultados, eu transformo esse estado de sítio, estado de defesa, melhor dizendo, em estado de sítio. Então esse é o inciso 1. No inciso 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nesse inciso 2, faço questão de ressaltar o seguinte: eu posso ter uma situação de estado de sítio perdurando por 30 dias, por mais 30, até cessar a situação de estado de guerra ou resposta à agressão armada. Já no 137, inciso 1, não. No 137, inciso 1, eu tenho 30 dias, prorrogáveis por mais 30, prorrogável por mais 30 e por aí vai. Diferente lá do estado de defesa, repito novamente isso, que são 30 prorrogáveis uma vez por mais 30 dias. Então aqui é o seguinte: o presidente da República ele solicita autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatando os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por, de novo, o Congresso Nacional decide por maioria absoluta. Bem, é apenas um resumo. Eu falei no início da nossa aula que a gente vai trabalhar sempre comparando os dois institutos. Estado de defesa, locais restritos e determinados. Estado de sítio, âmbito nacional. Estado de sítio com relação ao 137.2, óbvio. Se é uma situação de guerra ou agressão armada estrangeira, tem que ser de âmbito nacional. Bem, estado de defesa e estado de sítio com relação aos pareceres à situação dos conselhos da República e conselhos de defesa nacional. Esses pareceres dos dois conselhos não vinculam o presidente da República. Esses pareceres dos dois conselhos não vinculam o presidente da República, ou seja, o presidente da República tem discricionariedade para decretar o estado de defesa, ou ele tem discricionariedade para enviar o pedir autorização, melhor dizendo, ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Então, os pareceres são não vinculantes. O que é diferente aqui? No estado de sítio, eu tenho uma autorização prévia do Congresso Nacional por maioria absoluta, tanto no 137.1 quanto no 137.2. E aqui no estado de defesa, não. No estado de defesa, eu tenho uma ratificação posterior à declaração do estado de defesa. Bem, vamos agora para o nosso próximo bloco. Vamos tratar no artigo 138 do estado de sítio e os seus pormenores.